Pode o pecado ser erradicado? Pode o pecado ser destruído? Depois de anos de revoluções no campus e ataques violentos aos valores tradicionais e às autoridades, uma coisa curiosa aconteceu em todos os lugares da cidade de Nova York. No primeiro ano de sua exibição, uma peça da Broadway arrecadou 20 milhões de dólares e ganhou muitos outros milhões. Qual o nome dessa peça? Jesus Cristo Superstar. Vocês se lembram? Da noite para o dia parece que Jesus fez sucesso na indústria musical. No refrão de Jesus Cristo Superstar há uma ótima pergunta. Jesus Cristo, quem é você? Bem no meio da apresentação. É claro que a resposta certa não foi dada. Para todos no planeta Terra, nada é mais importante do que saber quem é Jesus, o que ele fez, onde ele está agora, o que ele está fazendo atualmente pela raça humana, agora lá no santuário celestial. Então a grande pergunta persiste: Jesus Cristo, quem é você? Só ele poderia, há 2000 anos, transformar pessoas autossuficientes e céticas em homens e mulheres que viveriam e morreriam por ele, porque acreditavam em sua mensagem. Podemos saudá-lo, podemos usá-lo, mas não podemos ignorá-lo. Essa é uma coisa que não podemos. Ele sempre está lá, como nenhuma outra pessoa neste planeta que já tenha vivido. Mas quem é ele? Quem é ele? Devemos começar com os primeiros cristãos que o conheceram. Eles perceberam que ele era um homem assim como eles, em sua comunidade, vivendo com eles, nas suas atividades, vindo aos cultos à igreja. Ele se tornou um homem sem um traje especial de proteção visível e invisível que o separaria do tipo de vida que todos vivem. Ele mostrou que homens e mulheres não estavam presos a uma luta sem esperança. A batalha contra o pecado não era inevitável, não precisava acontecer. Ele abriu a cortina e nos mostrou como ser seres humanos. O próprio Jesus Cristo fez a pergunta. Você pegaria sua Bíblia e iria para capítulo 16 de Mateus comigo? Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, disse a eles: Mas quem dizeis que eu sou? Ele tinha acabado de ouvir que alguns dizem ser ele João, outros dizem que ele era Jeremias, alguns que ele era Elias. Quem vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? E Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que resposta direta e sem hesitação. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essas são palavras de arrepiar. Em outras palavras, você gostaria de comer e beber, caminhar e orar com Deus? Porque era quem ele era. Deus, o Filho. Jesus Cristo é o caminho de volta ao Éden. Apenas ele é a esperança da humanidade e a única base para a redenção do homem. Outra razão para vir aqui e viver entre nós. Ele se tornou um homem em todos os aspectos. Ele tinha que resolver algo que estava acontecendo por 4.000 anos. Ele teve que defender o caráter de Deus no grande conflito. Se homens e mulheres caídos como nós podem viver vidas felizes em obediência, isso pode acontecer? Aqui está uma declaração que eu quero compartilhar com vocês, porque é tão crucial, tão importante que a entendamos. De Sinais dos Tempos, 10 de maio de 1899, palavras de Ellen White. Satanás afirmou que os homens não podiam guardar os mandamentos de Deus. Somos nós, simplesmente não podemos. Nascemos pecadores e não há nada que possamos fazer. É dito no mundo cristão. Para provar que eles poderiam vencer o pecado, Cristo se tornou um homem e viveu uma vida de perfeita obediência e provou, para seres humanos pecadores, para mundos não caídos e para os anjos celestiais, que o homem poderia guardar a lei de Deus através do poder divino, que é abundantemente provido para todos os que creem. Para demonstrar como verdade o que Satanás negou, Cristo se ofereceu para fazer parte da humanidade. Há algo muito importante acontecendo aqui, algo que tinha que ser esclarecido.
Jesus destruiu as acusações de Satanás, de que o pecado era inevitável e a obediência era impossível. Ele disse que precisava acontecer, mas Deus tem um caminho melhor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 244. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossas almas a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Este deve ser o nosso estudo. O que devemos estudar? A humanidade de Jesus Cristo. Como ele viveu como ser humano nesta terra. Um dos aspectos surpreendentes de Deus se tornando homem é que este presente não foi temporário. Deus se tornou homem para sempre. Para sempre ele deve ser um homem nas cortes celestiais, como ele era aqui na terra. Deus deu seu Filho unigênito para reter sua natureza nas cortes celestiais, uma promessa eterna de fidelidade de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 258. Contemple o pensamento, grandioso demais para que a mente humana possa entender o que ele fez. O Senhor da criação, o Senhor de toda a criação que criou tudo neste universo, para sempre contido no espaço e no tempo, dentro de um corpo humano. Para sempre, nosso irmão no céu. Esse é o Jesus que adoramos. Mas com o passar do tempo, algo muito curioso e triste aconteceu na igreja cristã. Eles perderam de vista onde Jesus está agora e o que ele está fazendo pela família humana. Sim, eles viram Jesus morrendo na cruz. Sim, exaltaram Jesus como nosso Salvador. Mas esta é a última vez que o viram, na cruz. Paulo declara algo. Venha comigo para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Vamos ler os versos 19 e 20. Que esperança é essa? Verso 19. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus proclama que os seres humanos entrarão no santuário do céu por causa de sua morte na cruz. Algo muito significativo no plano de salvação está acontecendo no céu hoje, porque Jesus é nosso sumo sacerdote. Mas o que Jesus está fazendo agora é o assunto mais importante de todos os tempos e toda a eternidade. O que ele está fazendo agora? Onde Jesus está agora e o que ele quer fazer devem ser compreendidos por todos que buscam paz duradoura em seus corações e um lugar para apressar o retorno de seu Senhor. Sabe de uma coisa? O que foi falado na lição da escola sabatina? O único lugar onde a salvação é mais claramente revelada é no serviço do santuário. No tabernáculo, onde os sacerdotes ministravam, de forma simples e clara. O entendimento bíblico do santuário, conforme estabelecido para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o ponto central de todo o plano da salvação. É o centro teológico que explica e conecta todas as verdades bíblicas que os cristãos acreditam e tentam entender. Está tudo lá. A doutrina do santuário é a maneira de Deus ensinar o plano de salvação, tanto a parte dele quanto a nossa. Quando o santuário é devidamente compreendido, remove mistérios que não entendemos. Esclarece as coisas para nós e nos ajuda a entender o que Deus está fazendo. Apenas declarar que Jesus é nosso sumo sacerdote, que na cruz ele pagou o preço pela nossa salvação, não é suficiente, meus amigos. Precisamos saber mais do que isso. Precisamos saber o que está acontecendo e por que ele fez e qual é o propósito de tudo isso. Podemos ir para mais um texto no Salmo 77, verso 13. Salmo 77, verso 13. E este é um pequeno versículo que descreve mais claramente por que estamos estudando este assunto hoje. Teu caminho, ó Deus, está no santuário.
Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Teu caminho, ó Deus, está no santuário. Você quer saber o que está acontecendo nesta terra? Por que está acontecendo? Vá para o santuário, estude, pense sobre isso. A doutrina do santuário deixa claro o que Deus fez por nós e o que Ele está fazendo por nós. Ele oferece a todos as provisões da graça e aquele poder que impediu Jesus de pecar, para que ele tenha um povo que seja verdadeiramente purificado do pecado. A doutrina do santuário é uma âncora da Igreja Adventista do Sétimo Dia na história e deu a ela propósito definido, porque explicou o significado de 22 de outubro de 1844. Os adventistas observaram na doutrina do santuário um sistema completo de verdade, conectado e harmonioso, mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento e revelando o dever presente, ao trazer à luz a posição e o trabalho de seu povo. Passado, presente e futuro, tudo se tornou mais claro por causa da doutrina do santuário. Tudo bem, Satanás. Ele não se importa se os membros da igreja pagam o dízimo, que seus membros reconheçam o sábado como o dia santo de Deus, mesmo que construam grandes hospitais, escolas e instituições. Ele não se incomoda quando membros oram diariamente pelo perdão de seus pecados e para que ele retorne em breve para esta terra. Também não se importa muito com isso. Ele consegue suportar isso. Mas Satanás odeia algo, que está no Grande Conflito, página 88. Ele odeia as grandes verdades que trazem à vista o sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso. Ele sabe que tudo depende de desviar as mentes de Jesus e sua verdade. É isso que ele odeia. Que entendamos quem é Jesus e o que ele está fazendo por nós. Em outras palavras, Satanás quer causar grande confusão contra duas verdades centrais na lista de doutrinas adventistas. Ele não se importa com quanto mais podemos saber ou quanto mais podemos fazer se ignorarmos duas verdades essenciais. Número 1, o sacrifício expiatório de Jesus na cruz, e número 2, Jesus, o mediador todo-poderoso. Ele é as duas coisas. A real intenção do plano da salvação é a erradicação de hábitos pecaminosos na vida cristã, aqui e agora. É isso que ele veio fazer por nós. E o que Satanás mais teme é que alguma geração de seres humanos levará Deus a sério e o ouvirá com atenção em vez de simplesmente ignorá-lo. Satanás sabe, ele entende os problemas aqui e teme. Satanás teme que os adventistas do sétimo dia tomem a palavra de Deus de uma vez por todas e cooperem com ele na erradicação de hábitos pecaminosos. Satanás teme que aqueles que sinceramente desejam a fé de Jesus irão desenvolver o caráter de Jesus. É disso que ele mais tem medo. Satanás teme que irão desenvolver o caráter de Jesus através da fé no poder de Deus, pois estes provarão diante de todo o universo que ele está errado. É isto que ele teme. Há cerca de 30 anos atrás, W. Prescott acreditava e apoiava as mensagens de 1888 dos irmãos Jones e Waggoner. Ele compartilhou isso. O que eu quero enfatizar que, não indo para um lado ignorando toda a verdade histórica e toda a verdade profética, e simplesmente pregando uma mensagem geral de salvação através da fé em Cristo, sem aplicar a mensagem de salvação de Deus através da fé em Cristo. Essa geração não está pregando o que Deus quer para eles. Quando essas verdades são pregadas à luz da história do Advento e da profecia do Advento, ele disse que ele salvaria as pessoas do pecado e de pecarem agora. O assunto do santuário e o juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Esses eram seus pensamentos e eu acho que eles eram apropriados. Satanás teme que aqueles homens e mulheres que um dia foram seus prisioneiros, com um histórico passado de egoísmo e fracasso, espiritualmente, finalmente demonstre que o modo de vida de Deus é o mais feliz, o mais agradável e o mais saudável. Quando o caráter de Cristo, essa declaração é tão importante, e sem essa declaração não há significado para os adventistas do sétimo dia,
Parábola de Jesus, página 69. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá e reivindicá-los como seus. É tudo tão claro que não pode ser mal interpretado. Houve tentativa de diminuir isso, mas aqui diz que quando um acontece, o outro vem na sequência. A única coisa que tem que acontecer é o caráter de Cristo perfeitamente reproduzido em você e em mim. Quando isso acontecer, ele vem. Se não acontecer, pelos próximos 100 anos, ele não virá nos próximos 100 anos. Esse é o aspecto crucial de ser adventista do sétimo dia. Satanás então estará satisfeito se os membros derramarem suas ofertas e doarem para vários projetos, ao construir as melhores instituições educacionais e médicas que podem ser feitas em todas as terras e receber os elogios de homens em todos os lugares. Não se importa com programas de TV e rádio, programas saudáveis. Temos muito deles, ele não se importa. Ele ficará satisfeito enquanto toda essa atividade maravilhosa não for crescimento na graça em nossos corações e na qualidade de vida que um dia este povo, seu povo separado, como suas testemunhas fiéis, e a única maneira de resolver o problema do pecado para sempre. Como um sacrifício, ele forneceu a base para a salvação do homem. Ele tornou o perdão possível. Como sumo sacerdote, Jesus fornece o poder para atender às condições. Há duas partes, referente ao que Cristo está fazendo, perdão e poder. Perdão e poder você precisa entender. Grande conflito 488. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que trazem à vista o sacrifício expiatório e o mediador todo-poderoso. Quando essas duas fases vitais não são compreendidas, levam cristãos ao erro. Em direção ao universalismo, Deus ama todos, Ele não deixará ninguém se perder, ou uma graça barata. Você não tem que se esforçar tanto, apenas acredite que Jesus morreu por você, e isso basta. Expiação. Expiação. É uma expressão da intenção divina de destruir o pecado e pecadores para sempre. Em um momento. A expiação, a restauração à unidade não foi consumada na cruz. O problema do pecado ainda não foi resolvido de maneira definida. A expiação se concretiza apenas com homens e mulheres vivendo uma vida de confiança e dependência em Cristo todos os dias, sendo os dois um só. Tanto um triunfo na cruz e a obra de Cristo, como nosso sacerdote no céu, é a esperança e a promessa da renovação final e a expiação. Claramente deve ser mantido em mente que a intercessão de Cristo em favor do homem no santuário celestial é tão essencial ao plano da salvação quanto foi sua morte na cruz. Grande conflito 489. Como mediador e intercessor, Cristo cumpre papéis específicos. Número 1, e este é crucial, ele silencia as acusações de Satanás contra o caráter de Deus. Ele cala o adversário. Sua vida de perfeita obediência garante o direito de Jesus perdoar nossos pecados. Sem isso, não há perdão. Número 2. O poder da graça para dar a cada um de nós, todos os dias, seu poder. Essas duas coisas. Por sua graça, ele é capaz de manter todo homem da transgressão. Sinais dos Tempos, 14 de novembro de fevereiro de 1900. Você ouviu o que foi lido? Novamente, por sua graça, ele é capaz de manter todo o homem. E este é o homem genérico, homens e mulheres, da transgressão. Ele é capaz de fazer isso. Eu fiz a pergunta, nós realmente acreditamos? Nós realmente acreditamos que você e eu podemos viver sem pecar nesse planeta? Porque Jesus morreu por nós. Quando Satanás diz, homens e mulheres pecadores não merecem perdão, eles não têm direito à vida eterna mais do que ele tem, que Deus exige muito de suas criaturas e é, portanto, irracional, Jesus se levanta diante dos mundos a nos observar e responde a estes questionamentos. Eles veem um homem que conquistou todas as tentações de servir a si mesmo. Ele provou que todos os homens e mulheres com o mesmo poder disponível, poder que ele tinha, podem viver vitoriosamente. Nosso Senhor viveu 33 anos de perfeita obediência à vontade de Deus, lutando as lutas que cada filho humano deve lutar. Ele silencia cada uma das acusações de Satanás. Temos um amigo no tribunal que nunca perdeu um caso.
ele rompe com aquele poder que Satanás detém sobre nós, desenvolvendo dentro de seus fiéis seguidores uma força e a vontade de resistir, de dizer não às tendências pecaminosas. É a mesma defesa pela qual ele próprio conquistou poder sobre o pecado. Ele tinha que dizer não. Se Jesus nos deixa de proteger por um momento, Satanás está a postos para nos destruir. Satanás espera por isso, que deixemos Jesus Cristo ir. Cristo deu seu Espírito, desejado de todas as nações, 671. Cristo deu seu Espírito como uma força divina para vencer. Ouça com atenção. Toda tendência herdada e cultivada para o mal. Tudo. O Espírito Santo pode vencer todas as tendências herdadas ou cultivadas para o mal. Quando a obra de Cristo como intercessor cessar, ao se aproximar a grande provação, tenha isso em mente. Você não vai ser deixado sozinho. Após o fim da provação, o Espírito Santo será enviado com maior poder do que nunca para manter você e eu fiéis a Deus. Ele não nos abandona. Não estamos sozinhos. Não seremos rejeitados. Ele fornece graça sustentadora para nos impedir de pecar. Essa é a esperança de todo cristão. Por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, em sua vida inteira, Jesus fará sua parte em silenciar as acusações do acusador. Mas Ele não pode silenciar as acusações se não lhe dermos permissão para fazer sua obra em nós. Essa é a parte fundamental. Sua obra em nós. Poder suficiente está disponível para manter todo o suplicante do pecado. O cerne do plano da redenção, o propósito de Deus, é erradicar o pecado do universo. Como isso pode ser feito? Isso não é feito apenas declarando o erradicado ou limpando o registro de todos para que ninguém tenha um registro de pecado. Se assim fosse, nada teria sido resolvido no grande conflito sobre se Deus era justo e estabelecia regras que nenhum ser humano poderia manter, ou se ele era apenas um arrogante expulsando do céu Satanás e um terço dos anjos que estavam com ele. Bom, sabe desde quando? A única maneira do pecado ser destruído, preservando tanto o pecador quanto a justiça de Deus, é quando o rebelde se torna um filho leal, de maneira voluntária. Como uma criatura consegue repetidamente cerrar o punho na cara de Deus? Deixe-me repetir. Todo pecado que cometemos é como dizer não. Eu não gosto do seu jeito, Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Todo pecado que cometemos, pecado é a criatura desconfiando de Deus. Não pense que Deus pode fazer muito a este respeito. Nada está decidido. Se os membros da igreja reivindicarem o nome de Cristo, mas não seu poder. Sim, acreditamos em Cristo, acreditamos que Ele morreu por nós, mas não tenho certeza sobre superar os pecados em minha vida. Não sei se Ele pode fazer isso. A obra de intercessão de Jesus fornece o poder por meio do Espírito Santo, pelo qual os pecados em nossas vidas podem ser total e completamente erradicados do caráter que temos. Esse pensamento surpreendente nunca pode ser repetido o suficiente, mas raramente é ouvido no cristianismo hoje. Raramente é ouvido de alguém. E é a verdade que Satanás mais teme, que o pecado possa ser erradicado de sua vida e da minha. Grande conflito 489. Se aqueles que escondem e desculpam suas faldas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como ele zomba de Cristo e dos santos anjos com sua conduta, eles se apressariam em confessar seus pecados e abandoná-los. Observe a declaração. Nos apressaríamos em confessar nossos pecados e colocá-los de lado, não porque temos medo de ir para o inferno, não porque vamos perder o céu, mas faremos isso porque Satanás está provocando Cristo com nossos pecados agora. Ele se exalta dizendo, ali, você o salvou, o perturbou, perdoou, e ele está fazendo as mesmas coisas, nada mudou. Eu tenho muito mais poder sobre ele do que você tem graça para oferecer. O seu jeito não funciona. E ele tem muitas evidências em que basear suas acusações. Portanto, ele está constantemente, ainda no grande conflito 489, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com o seu sofisma fatal de que é impossível
para eles vencer. Que ninguém, então, considere seus defeitos como incuráveis. Deus dará fé e graça para superá-los. E mais uma vez eu pergunto, nós acreditamos nisso? Desejaram de todas as nações, página 161, purificando o templo dos compradores e vendedores do mundo. Jesus anunciou sua missão de purificar o coração da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, da luxúria egoísta, maus hábitos que corrompem a alma. Nenhum homem pode expulsar por si mesmo a multidão maligna que toma posse do coração. Somente Cristo pode purificar o templo da alma. Estamos certos de que você não pode vencer Satanás sozinho. Isso nunca vai acontecer. Você precisa do poder divino de Cristo, que está ministrando por você no santuário celestial todos os dias. E ele exerceu em seu próprio benefício, nos é dito, nenhum poder que não seja oferecido livremente a nós. Sinais dos Tempos, 14 de fevereiro de 1900. Satanás reivindica o mundo como seu território legítimo, procurando por todas as formas arrancá-lo do alcance do Redentor. Mas por sua vida e morte humilhante, Cristo o segurou firme. Ele não perdeu este mundo. Ele ainda está no comando e ele concluirá nosso destino. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 251. Depois, a queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos foram provados incapazes de manter a lei de Deus e ele procurou levar o universo com ele nesta crença. As palavras de Satanás pareciam ser verdadeiras e Cristo veio para desmascarar o enganador. Com as mesmas armas que o homem pode obter, ele resistiu às tentações de Satanás da mesma forma que o homem deve resistir. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós podemos ter o mesmo poder que Cristo teve durante seus 33 anos de vida nesta terra. Deus está preocupado com a erradicação do pecado no universo, meus amigos. Essa é a única coisa da qual Ele quer se livrar. A prova viva de que o pecado é desnecessário, que homens e mulheres podem superar todas as tendências ao pecado, que Deus tem sido justo ao esperar a obediência como teste de fé, foi demonstrado na vida de Jesus e será duplamente garantido na vida de seus seguidores, especialmente durante a geração que ouve este pronunciamento: aquele que é justo, seja justo ainda. Esse é o fim da provação humana e estamos na iminência disso hoje, enquanto falamos. A conclusão bem-sucedida da comissão do Evangelho depende em grande parte dos cristãos, com quem Deus não terá vergonha de se identificar no dia do seu poder. Às vezes ele se envergonha bastante com as posições que não tomamos por ele. Um dia, ele não mais será envergonhado. Todo cristão atencioso sabe que Jesus, em sua vida e morte, reivindicou o caráter e o julgamento de Jesus, de Deus. Sua morte prova que a administração e o governo de Deus não têm falhas. As acusações de Satanás em relação aos atributos conflitantes de justiça e misericórdia foram para sempre resolvidas, além de qualquer dúvida. Sinais dos Tempos, 12 de julho de 1899. Sua morte provou que o governo de Deus é sem falhas. As acusações de Satanás incluíram que Deus era injusto e a lei era falha, que seria bom para o universo que houvesse uma mudança. Podemos fazer alguns ajustes. O propósito dessa geração, o plano da salvação, é mais do que a salvação dos homens, meus amigos. Não é apenas sobre salvar você e eu. Isso é apenas uma pequena parte do grande plano de Deus. Cristo veio à Terra para reivindicar o caráter de Deus diante do universo. Isso tem que acontecer, ou ninguém irá para o céu. Quando Cristo morreu, a controvérsia ainda não havia terminado. Embora Jesus tivesse demonstrado que a lei de Deus era justa e poderia ser obedecida por todos que dependessem dele, a controvérsia não havia terminado. Se tivesse acabado, porque este mundo passou por mais 2000 anos, anos de dor, sofrimento e pecaminosidade, se realmente tivesse acabado na cruz. Nos disseram, por que não? Desejar de todas as nações, página 761. Nem mesmo os anjos entenderam tudo o que estava envolvido na grande controvérsia. Os princípios em jogo precisavam ser mais completamente revelados. Eles não entenderam, então. Nós não estamos entendendo bem.
agora. Eu temo que nós também não. Deus sabia que Satanás estava acusando que Jesus não provou nada, porque ele admitiu, sim, Jesus teve a vitória sobre minhas tentações, mas ele só provou o que Deus poderia fazer, porque ele veio do céu. Isso que Deus pode fazer, os seres humanos não podem. E as evidências estão do lado dele novamente. Deus sabia que tais questões tinham que ser resolvidas para sempre. A questão de se a lei de Deus pode ou não ser guardada. É ela necessária. Ele tinha que provar que até mesmo seres humanos pecadores poderiam encontrar coragem e, nas palavras de Jesus, um exemplo. Pelo mesmo Espírito que impediu Jesus de ceder, pode nos impedir de cair. Tal registro de fidelidade resolveria todas as questões para sempre a respeito de sua justiça, misericórdia e graça para ajudar em tempos de necessidade. Em Youth Instructor, 11 de outubro de 1894, Cristo era o principal, que deveria esmagar a cabeça da serpente, mas este é o ponto-chave, pessoal. Mas a profecia também inclui todos aqueles que vencerão o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Aqueles que se levantam para reivindicar a honra da lei de Deus serão objetos da inimizade de Satanás. Sempre que uma alma toma uma posição decidida pela verdade, a cabeça da serpente é machucada pela semente da mulher. Isso significa que você e eu participamos do esmagamento da cabeça e de todo esse problema do grande conflito que já perdura por 6.000 anos. Muitos são os conselhos para a igreja que enfatizam a relação direta entre a obra de Cristo no lugar santíssimo e sua obra na vida de seus seguidores. Aqui está um. Esse vale a pena considerar, volume 7 do Comentário Bíblico, página 933. Agora Cristo está no santuário celestial. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo expiação por nós, limpando o santuário dos pecados do povo. Devemos nos purificar de toda contaminação. Devemos nos purificar de toda imundície da carne e do espírito. Perfeita santidade no temor de Deus. Algo especial. Deus pede aos seus seguidores neste último período da história da Terra. O povo de Deus alcançando a qualidade de fidelidade que Ele espera, para a qual Ele lhes dará todo o poder necessário para alcançar. Afeta significativamente o quão cedo Jesus pode completar seu trabalho no lugar santíssimo no santuário celestial. O atraso não foi devido a alguma deficiência celestial ou uma mudança em seus planos. Agora ouça isso, e isso se torna parte crucial do porquê estamos falando sobre este assunto hoje e que diferença isso faz. Em Evangelismo, páginas 695 e 696, leia novamente com cuidado. Se os adventistas, após o grande desapontamento de 1844, tivessem mantido firme sua fé e seguido unidos conforme a providência abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, eles teriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com seus esforços, a obra teria sido concluída e Cristo teria vindo para receber seu povo e sua recompensa. Isso significa que estamos muito atrasados em nossa situação. Evangelismo 695. A data, ela está falando sobre dois eventos diferentes. Este aconteceu logo depois de 1844. E o que veio depois foi de 1888, mas este foi depois de 1844. Ela disse, se todo o povo adventista, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, quão diferente teria sido nossa história. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse adiada assim. Temos um fardo em nossas mãos, irmãos. Podemos adiar a vinda de Cristo assim como eles fizeram. Podemos atrasar por mais 50 anos, 100 anos, 200 anos. Se decidirmos apenas navegar e viver uma vida decente, não levando a sério quem somos. Ele anseia que seu povo se firme na verdade. Tão confortável com seu modo de vida que possa dar a eles seu selo de aprovação e apontá-los sem constrangimento. Para esta multidão de pessoas, aqui estão eles, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Finalmente ele poderá dizer, não pode ser dito hoje, já que não estamos guardando os mandamentos muito bem.
Um dia você poderá dizer isso sem constrangimento. Evangelismo, novamente, 695 e 696. É a descrença, a mundanidade, a não consagração e o conflito entre os professos seguidores do Senhor que nos mantém neste mundo de pecado e tristeza por tantos anos. O que nos manteve aqui? Fidelidade em fazer a vontade de Deus, obedecendo a Ele, ou infidelidade? Infidelidade. Ellen White, novamente. Comentário Bíblico, volume 4, página 1161. Assim que o povo de Deus é selado em suas testas, não é nem um selo ou marca que pode ser visto, mas um estabelecimento da verdade tanto intelectual quanto espiritualmente, para que eles não possam ser movidos. Assim que o povo de Deus é selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Você quer que Jesus venha? Você quer que Ele venha logo? Então vamos levar as coisas mais a sério, diferente do que temos feito até aqui. Ele anseia que seu povo se firme na verdade. Ele anseia proclamar sobre eles algo que nunca foi proclamado antes, uma geração inteira de almas fiéis. Desde 1844, Jesus tem esperado por pessoas cujos registros individuais no santuário celestial sejam algo mais do que perdão. Precisa um registro do tipo limpo ao lado de seus nomes, ao lado de nossos nomes, nos livros do céu. Limpos. Enquanto o julgamento investigativo está acontecendo no céu, está no grande conflito, 425, deve haver uma obra especial de purificação e afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Quando essa obra tiver sido realizada, os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vinda. Qual obra? Purificação. Purificação de nossas vidas. Quando isso acontecer, está feito. Nesta terra, não mais serão cometidos pecados. Vou ler isso novamente. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então Ele virá para reivindicá-los como seus. Em resumo, é isso, não há como fugir desta afirmação. Parábola de Jesus, página 69. Isto é o coração e a alma de tudo o que acontece aos adventistas do sétimo dia. Ele fará a limpeza, lembre-se, que Ele nos fortalecerá e nos protegerá do pecado. Se permitirmos Ele trabalhar em nossas vidas, Ele fará isso. Faz parte do pensamento adventista por mais de um século o duplo conceito de um santuário limpo e pessoas preparadas. Santuário limpo no céu, pessoas preparadas nesta terra. Ellen White, novamente, volume 5, página 575 dos Testemunhos. Todos precisam se tornar mais inteligentes com relação à obra da expiação que está acontecendo no santuário acima. Ela não está falando sobre o que aconteceu há 2000 anos. Ela está falando sobre o que Cristo está fazendo agora. Quando essa grande verdade for vista e compreendida, seus esforços serão bem-sucedidos. Quando esta grande verdade, a verdade sobre o entendimento do santuário, seus esforços serão bem-sucedidos. Sua fé, revista cuidadosamente em suas vidas, comparando seu caráter com um grande padrão de justiça. A purificação do santuário, meus amigos, era para purificar as pessoas, cada uma delas, de seus pecados. Não mais rebelião, não mais punhos cerrados, agindo como Deus aprova o tempo todo. Isso é possível. Satanás diz que não. Deus diz que sim. Em quem você escolhe acreditar? Uma série de artigos de revistas, isso não foi dito apenas por um ou dois, não apenas por Ellen White. Em uma série de artigos de revistas, Haskell destacam que um grupo de pessoas preparadas na terra corresponde a um santuário limpo no céu. Eles andam juntos, não podem ser feitos separadamente. Pensadores adventistas tinham uma unidade e plenitude notáveis. Cedo eles perceberam e defenderam vigorosamente que a purificação do santuário no céu estava diretamente relacionada ao desenvolvimento de um povo limpo e preparado na terra. A chuva serôdia, o refrigério, será experimentada somente após essa experiência que transforma nossas vidas. Não haveria um santuário limpo
sem um povo limpo. Eles ensinaram a diferença, isso é crucial, meus amigos. Eles ensinaram a diferença entre preparar pessoas para morrer e ir para o céu. E preparar pessoas para serem trasladadas sem nunca ver a morte na geração final. Essas são duas experiências diferentes e isso foi ensinado no início de nossa igreja. W. Prescott disse que há uma diferença entre o Evangelho sendo pregado para o perdão dos pecados e o Evangelho sendo pregado para o apagamento do pecado. Em nossa geração, vem a provisão para o apagamento do pecado. Ele disse, o apagamento do pecado é o que preparará o caminho para a vinda do Senhor. E quando essas verdades são pregadas à luz da história do advento e da profecia, eles salvarão as pessoas do pecado e do pecado agora. Elas prepararão as pessoas para resistir à hora da tentação que enfrentaremos e para encontrar o Senhor no ar. Essa é a mensagem a ser pregada nesta geração. Essa é a nossa mensagem, vitória sobre todo o pecado, para que Jesus possa reivindicar sua lei, seu caráter e seu governo. Uma coisa é muito clara, Deus não é um contador desonesto. Ele não limpará o registro de ninguém desta última geração se a vida dessa pessoa não for purificada pelo poder do Espírito Santo, agindo nesta pessoa. Prescott escreveu, neste tempo de apagamento dos pecados no santuário celestial, deve haver uma experiência especial de salvação do pecado entre aqueles que esperam pela vinda do Senhor. Foi dito também que o trabalho no lugar santíssimo um dia será concluído simplesmente por falta de trabalho. Pecadores continuarão pecando. Os justos, eventualmente, com a ajuda de seu mediador todo-poderoso, não mais irão pecar. Não mais necessidade de uma oferta pelo pecado. O tempo de provação nos leva a este fato maravilhoso. Tão certo quanto os ímpios atingirão um ponto sem retorno, os justos também passarão por um ponto sem retorno. Meu amigo, como eu quero que isso aconteça logo. Passar por este ponto de não retorno. Aquele que é santo continue a santificar-se. Um povo totalmente limpo. Tudo isso nos traz de volta ao ponto principal. É o pecado inevitável, porque somos seres humanos fracos? Essa é a questão que está pendente diante do universo. Essa é uma pergunta que Satanás joga na cara de Jesus. Pecadores não podem fazer isso. Uma compreensão clara da doutrina do santuário mudará esse quadro triste, mas não desesperador. Duas coisas que são cruciais aqui. Ellen White, Caminho a Cristo, página 63. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Essa é a nossa única base de esperança. Se vamos para o céu, fazer parte de sua família. Satanás, em uma das suas mentiras gigantescas, diz que a obediência é impossível, que as leis e as expectativas de Deus são impossíveis de viver. Na verdade, uma das falhas no universo. Deus é injusto ao condenar aqueles de sua criação que o desobedecem. O que Deus pede é impossível. Quem está certo? Deus ou o diabo? Esta é uma questão que precisa ser respondida. Quando olhamos ao redor para a ganância, violência, ódio e infidelidade, isso parece mostrar que Satanás está certo em suas acusações. Isso nunca vai acontecer. É impossível viver como Deus requer. A questão foca se Jesus é capaz ou não de vencer. Se você não pode limpar os pecadores de seus pecados, se sua graça é conforto em tempos de necessidade, se isso não é suficiente para impedir que seus seguidores caiam em pecado, se sua intercessão celestial é falha pela incapacidade de impedir você de cair, então Satanás está certo. E aí ele vence o grande conflito. Deus então teria sido exposto como injusto e pedindo muito de sua criação. Deus seria visto como incompetente. Ele não consegue fazer isso, é muita coisa para ele. Graças a Deus, não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Gloriosa é a notícia de que os seres humanos podem lidar com a tentação e vencê-la. Esta é toda a mensagem da Bíblia. Diante de todo o universo, é o homem quem provará ser Satanás um grande mentiroso.
De uma forma ou de outra, Satanás vai vencer ou será provado ser ele mentiroso. Ele será a testemunha viva de que os seres humanos que vivem deste lado da queda, nosso lado, podem resistir ao pecado. Deus não pediu o impossível. Você e eu vamos provar isso um dia. Espero que em breve. Deus tem permitido, tem dado tempo para que isso prossiga até que nunca reste uma dúvida na mente de nenhum dos seres criados a respeito de sua justiça e sua habilidade de lidar com a humanidade pecadora, que não tem muitas vantagens. Os seres humanos deste lado da queda podem resistir, diz Deus. Satanás diz não. Educação, página 154. Ele veio para refutar a alegação de Satanás. Essa é a obra de Cristo e de todos os que levam seu nome. Refutar o nome de Satanás. E eu amo esta frase em Desejado de Todas as Nações, 762. As acusações de Satanás foram provadas falsas. As acusações de Satanás contra o caráter de Deus foram provadas falsas. Ele perde a guerra. E então, esta declaração de Desejar Todas as Nações, 671. A honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Se ele pode aperfeiçoar seu caráter, ou o meu caráter, ele vence, senão ele perde. A honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida nessa questão. A experiência de Jó será reproduzida por sua paciente resistência, Educação, página 156. Por sua paciente resistência, ele reivindicou seu próprio caráter e, portanto, o caráter daquele cujo representante ele era. Pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente, Grande Conflito 425, pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente, eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto os pecadores dos crentes penitentes estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, de remoção do pecado entre o povo de Deus na terra. Estes homens e mulheres provam finalmente, para sempre, que Deus não pediu muito de seus filhos quando requer sua obediência. Eles definem de uma vez por todas, você e eu, a grande controvérsia se Deus é digno de amor, respeito e obediência de suas criaturas. Um pensamento incrível que você e eu ajudamos a resolver a grande controvérsia de uma forma ou de outra pelo resto da eternidade. Estamos dispostos a ser esse grupo de pessoas? O problema de Deus, você vê, é muito simples. Como salvar pecadores sem destruir o pecado? Como destruir o pecado sem destruir os pecadores? Como se livrar do pecado sem destruir a mim e a você? Como nos levar para o céu sem levar nada infectante que pudesse iniciar todo esse processo novamente e contaminar todo o universo? Será que Deus será capaz de produzir um povo fiel e livre do pecado para que ele possa fechar o santuário, finalizar o trabalho de perdão dos pecados? Nós descobrimos, no serviço do santuário, que Deus é capaz de terminar o que ele começa. Está escrito em 2.300 dias, então o santuário será o quê? Purificado, limpo. Essa é a questão que envolve a última geração. Limpeza. No santuário, Deus resolve o problema de salvar pecadores sem poupar o pecado. Ele separa o pecado do pecador. Assim ele pode queimar o pecado sem destruir o pecador. É isso que ele quer fazer com cada um de nós. E o serviço do santuário é o coração disso. O pecador arrependido, pense no serviço do santuário por um momento. O pecador arrependido traz seu sacrifício, o seu pecado, para a porta do santuário. Ele vem ao altar do sacrifício. Ele deita sua cabeça no animal e confessa seu pecado sobre aquele bichinho. Naquele ato, ele transfere o pecado de si mesmo para o substituto, o animal inocente. O homem era culpado, mas agora o substituto carrega a culpa. Ele deve morrer, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O substituto deve morrer. Este é um dos pontos vitais de todo sacrifício, todo serviço do santuário. O pecador deve matar o sacrifício. Não o sacerdote. Não o sacerdote, para perdão do pecado. Era necessário que o pecador matasse o sacrifício que o indivíduo trouxe por seu pecado individual. Por quê? Porque foi seu pecado que tornou a morte daquele animal necessária.
É o nosso pecado que tornou a morte de Cristo necessária. Vamos olhar para mais um texto agora. Velho Testamento, livro de Zacarias. Um daqueles livros difíceis de encontrar no final do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 12. Vamos olhar para o verso 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Zacarias falou de maneira eloquente. O homem no altar confessa seu pecado sobre a cabeça do substituto. Pega a faca e mata o animal. Olha nos olhos daquele cordeiro inocente. Ele diz: uma criatura sem culpa morrendo em meu lugar. Ele está morrendo por causa do seu pecado, morto por sua própria mão. Este é o serviço do santuário. É assim que o pecado era tratado no serviço do santuário. Nada que o sacerdote possa fazer dentro do santuário pode substituir o que tem que acontecer com você e eu no altar, enquanto trazemos nosso sacrifício. Mas quando você e eu chegamos ao Calvário, vemos alguém que foi morto, não por acidente, mas por nosso pecado deliberado e presunçoso. Vemos aquele a quem nós matamos pela transgressão da lei de Deus. Precisamos ver isso assim como eles viram no Antigo Testamento. E quando você e eu chegarmos ao Calvário e vermos o que nosso pecado fez a Cristo, quando nossos corações estão partidos pelo pecado, quando vemos o que nossa transgressão fez com Jesus, diremos: Senhor, tira isso de mim, por favor, arranca isso para sempre, joga fora para sempre. Quando o cirurgião anunciou que uma pesquisa científica mostrou que os cigarros causavam câncer de pulmão, uma porcentagem muito pequena de fumantes parou de fumar. O resto continuou fumando. Milhares começaram a fumar todos os dias. As empresas de cigarro, então, continuaram com as pesquisas. Com o propósito de fazer as pessoas parar de fumar? Não. Eles queriam ver se conseguiam encontrar alguma evidência científica de que o cigarro não era tão ruim. Então, eles pensaram numa maneira de preparar cigarros com filtros para que as pessoas pudessem fumar sem sofrer as consequências. Isso ilustra a atitude popular que temos com os nossos pecados. Pessoas querem continuar pecando e assegurar que não é tão ruim, afinal. Todo mundo faz isso, não é mesmo? Então eles querem algo que capacite a continuar pecando e ainda assim chegar no céu, como as empresas de cigarro. O que estamos procurando, amigos? Espero que vocês estejam procurando se livrar do pecado em sua vida. Esse é o objetivo do santuário. Todo o problema do pecado será resolvido por meio do santuário, pela obra de nosso Senhor. É por isso que Ele veio do céu para a terra. E é por isso que Ele morreu por nós, para que pudéssemos acabar com o pecado para sempre. Eu amo a palavra expiação, que em inglês significa em um momento. Homem e Deus devem ser unidos, não o homem mudando a Deus, mas Deus mudando o homem. Se o plano da salvação fosse apenas o ato de cancelar a penalidade pelo pecado, nós não teríamos expiação. Se fosse apenas o perdão da transgressão. O sangue que mancha o santuário representa várias coisas. Primeiro, ele forneceu perdão. O que aconteceu com o pecado? Ele é coberto com sangue. Não temos mais responsabilidade sobre ele. O sangue representa a vida e nossos pecados são cobertos por sua vida. Louvado seja Deus. Mas o serviço representa a transferência do pecado do pecador para o substituto e entra no santuário. Na cruz ele morreu por nós, mas no santuário ele vive por nós. Então nossos pecados são transferidos de nós para o santuário, da terra para o céu. Então, onde estão nossos pecados agora? O seu e o meu pecado. Pode estar em nosso coração, porque nós não nos arrependemos deles, ou através do sangue de Cristo eles foram transferidos para o santuário celestial. Eu quero que todos estejam lá. Tragam seus pecados para o santuário, coloquem-no no Cordeiro de Deus, confesse-o, entregue para Ele. Deixe a morte dele tomar o lugar de sua morte. Deixe-o carregar seu pecado. Se você continuar levando isso, vai acabar com a sua vida.
Quero que você dê uma olhada comigo em outros textos. Levítico. Levítico capítulo 5, verso 5. E será que, sendo ele culpado em uma dessas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa? E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca de seu pecado. O sacerdote fará uma expiação por ele, por seu pecado. Você já ouviu alguém dizendo algo assim? Eu fiz algo que ofendeu alguém, espero que me perdoem. Bem, isso não parece ser arrependimento. Deus quer que sejamos específicos. Eu fiz isso, eu desobedeci, o que você me pediu para fazer. Por favor, me perdoe. A única maneira do pecado conseguir entrar no santuário é o sacerdote levá-lo para lá. E Jesus nunca vai levar seu pecado para lá, a menos que você o deixe levar. Você precisa largá-lo. A menos que você o solte, ele não vai tirar seu pecado de você. Será por causa da sua própria escolha, livre. Você deve vir e dar esse pecado a Jesus, seja lá o que for. Seria isto o fim? Não, não é o fim. É o começo, mas até onde a religião popular ensina as pessoas. Se você aceitar o sacrifício de Cristo, a salvação está feita e acabou. Mas você sabe que o propósito de levar os pecados para o santuário é se livrar deles e tirá-los do santuário. O pecado deve entrar no santuário para que você tenha o conceito em seu coração de que seu pecado foi perdoado, mas não é mais culpado. Cristo tomou o seu lugar. Então, finalmente, ele tem que ser removido, porque Deus não é responsável por nossos pecados. Cobrindo e arrancar fora são a mesma coisa. Mais um texto. Olhe para Jeremias, capítulo 50, verso 20. Isso parece uma tarefa impossível. Satanás disse que nunca vai acontecer. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada e nenhuma será achada. E os pecados de Judá não mais serão encontrados, porque perdoarei aqueles que restarem. Você acredita em quem? Em Deus ou em Satanás? Chegará um tempo em que não haverá um pecado para entrar no santuário celestial do povo fiel de Deus antes que Jesus venha. Esse é o propósito de Jesus morrer, para aniquilar o pecado e não apenas para perdoá-los. Para dar um fim a todos os pecados do universo, Deus quer nos ensinar como ficar limpos e nos manter limpos do pecado. Esta é a chave. Isto pode ser feito, a Bíblia afirma. Precisa ser feito. Você quer certeza de que seus pecados estão cobertos no santuário celestial? Você quer se livrar deles? Coloque-os no Cordeiro. Ele pode cuidar disso. Agora mesmo, fale com Ele. Seus pecados, entregue tudo. Outro texto de Levítico. Levítico 16, vamos ler o verso 29. E isto vos será por estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou estrangeiro. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando o dia da expiação terminava, havia um santuário limpo e havia um Israel limpo. Sobre as pessoas, elas serão limpas também? Amigos, e até que as pessoas sejam limpas, o santuário nunca será purificado. Não pode ser purificado. Para purificar você, para que você possa estar limpo e todos os seus pecados diante do Senhor. O propósito do sacrifício no serviço diário era transferir os pecados para dentro do santuário. O propósito do sacrifício no dia da expiação é tirar os pecados de dentro do santuário, de volta para aquele que instigou todos eles. Essa é a chave de como a salvação ocorre em nossas vidas. O propósito de matar animais no serviço diário era trazer os pecados para o santuário. A morte do bode no dia da expiação era tirar o pecado do santuário. Precisamos da cruz. Precisamos da intercessão feita no céu. Precisamos da expiação final feita no Santo dos Santos. Em sua imaginação, apenas veja o bode expiatório
E Arão, sumo sacerdote, com suas mãos no bode expiatório, confessando sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados, colocando sobre a cabeça do bode. Observe esse bode sendo levado para o deserto. Onde estão os pecadores? Os pecados. Eles se foram do universo para sempre. Israel nunca os verá novamente. Não acontecerá mais. O santuário nos mostra que o Salvador não apenas como um cordeiro que morreu no Calvário, mas como um sacerdote que continua a carregar o pecado, com um fardo terrível e a cruz e uma revelação para seres insensíveis da dor que desde o início do pecado trouxe ao coração de Deus. Jesus pendurado no madeiro por 6 horas, para que você possa entender como ele está pendurado em dor por 6.000 anos, enquanto a batalha continua. O sacerdote deve suportar esses pecados no santuário por quanto tempo? Até que o sumo sacerdote lance esses pecados fora, sobre o bode expiatório. Este é o fim do processo. Quando paramos de pecar, Jesus pode fechar o santuário. Isso tem que acontecer antes que ele volte e leve seus filhos para casa. Deus não pode apagar as coisas lá em cima enquanto continuamos fazendo isso aqui embaixo. Alguns poucos em cada geração, Review em Herald, 31 de março de 1874. Alguns poucos em cada geração desde Adão resistiram a todos os artifícios de Satanás. Enoque e Elias são os representantes corretos do que a raça pode ser, através da fé em Jesus Cristo, e eles escolheram ser Enoque e Elias, representantes fiéis. No final, uma geração inteira, uma igreja inteira. Estou falando da igreja enquanto corporação. Uma geração inteira de pecadores que não pecam mais. Não terminará de outra forma. Não há outra saída. Vamos ler novamente. Satanás ficou muito perturbado porque esses nobres homens santos, Enoque e Elias, permaneceram imaculados em meio à poluição moral que os cercava. Aperfeiçoaram seu caráter em justiça e foram considerados dignos de transladação para o céu. A propósito, não é a teologia da última geração, mas sim todas as gerações da história dessa terra que puderam experimentar isso, como Enoque e Elias fizeram. Acontece que na última geração, todos serão assim. Embora essa não seja a primeira chance que os homens tiveram de conseguir alcançar, ela será a última, porque a provação está prestes a finalizar. Essa é a primeira vez na história do mundo que toda a igreja entra nesta experiência. É triste dizer que muitos que professam seu nome terão que ser eliminados porque se recusaram a serem limpos. Esta geração precisará se manter firmes, sem um mediador. Não há mais necessidade de perdão de pecados pelo resto da eternidade. Após isto, o santuário é fechado. Grande Conflito 425. Você pode ler. Isso vindica Deus diante do universo que nos observa. Testemunhos, volume 8, página 331. Como era em Enoque deve ser sua santidade de caráter, dos que serão redimidos dentre os homens, na segunda vinda de Jesus. Alguém pode dizer, mas eu não vejo como isso vai acontecer, eu não vejo isso acontecendo hoje. Eu também não vejo, meus amigos. Mas Deus disse que vai acontecer. Em quem você acredita? Satanás diz que não vai. Deus diz que vai. Você confia em quem? Você precisa acreditar no que Deus diz, mesmo quando não consegue ver. Foi assim com Israel quando atravessou o Mar Vermelho, quando viu os muros de Jericó caírem. E assim será conosco ao viver essa experiência. Deverá ser assim porque a honra de Deus está em jogo. Vamos pensar assim. Na sexta-feira, a mãe está limpando a casa toda para o sábado. Agora ela está limpando a cozinha. Ela está prestes a terminar quando um dos meninos chega com os pés enlameados e pisa o chão que ela estava limpando. O que a mãe vai fazer agora? Ela vai ter que trabalhar mais, né? Ela segue até que, chega Maria em casa, vindo da escola, e seus pés estão imundos. Quanto tempo a mãe levará para limpar essa cozinha? Depende de quanto tempo as pessoas vão continuar rastejando na lama. É simples assim. Lembre-se, amigos, os pecados que sujam o santuário não são os pecados dos pagãos e infiéis. São as transgressões do povo de Deus. Pessoas que professam ser de Deus, mas que deliberadamente mantêm essa corrente de pecados subindo e profanando o santuário celeste. Quando ele poderá ser limpo?
quando essa corrente parar de subir. É quando o santuário poderá ser purificado. Estamos no grande dia da expiação, volume 5 dos Testemunhos, página 520. A obra sagrada de Cristo para o povo de Deus, que está acontecendo agora no santuário celestial, deve ser um estudo constante. Como estamos fazendo isso? Deve ser nosso estudo constante. Como experimentar isso? Aqui temos na página 421 do mesmo livro. Este é o grande dia de preparação e o trabalho solene acontecendo no santuário acima deve ser mantido constantemente diante das pessoas. Mas nós nem falamos mais sobre isso. Quando essa grande verdade for vista e compreendida, aqueles que a sustentam trabalharão em harmonia com Cristo para preparar um povo para permanecer no grande dia de Deus e seus esforços serão bem-sucedidos. Você já ouviu falar sobre terminar a obra? Isso é terminar a obra, quando os pecados são destruídos para sempre deste universo. Esse é o objetivo do santuário, nos levar para essa experiência, pois Deus pode nos olhar como pecadores redimidos. Cristo morreu no Calvário por 3 razões. 1. Para que todos os homens pudessem ter uma chance, para que todos pudessem ser perdoados, e 3. Para que o pecado pudesse ser eliminado. Há 3 trabalhos a fazer, e Jesus, sendo cordeiro e sacerdote, sumo sacerdote, todos os 3. Ele não pode perdoar nossos pecados a menos que confessamos. Ele não pode apagar nossos pecados a menos que por sua graça nós consigamos vencer. Pelo que Ele está esperando? Ele está esperando pela purificação do santuário. Isso começa no meu coração, em nenhum outro lugar. Ele vai afastar o pecado, eliminar, apagar, erradicar. Você está com Ele nisso? Você quer que Ele faça isso em seu coração? O pecado é apagado antes que Ele volte a esta terra. Limpeza do santuário, porque corações e vidas foram purificados. Nós cantamos, há poder no sangue. Nós realmente acreditamos nisso? Nós cremos que há poder no sangue de Cristo, ou seria como contar alguma tolice ou alguma fofoca e ficar criticando? Não faz muita diferença, todo mundo faz isso, né? Então não há nada tão sério para orar. Vê o tamanho do problema? Nós fazemos muito pouco e mantemos o pecado em nossas vidas. O santuário no céu nunca vai fechar enquanto continuarmos tendo emergências, ficando bravos com nossas esposas e pedindo perdão, repreendendo as crianças e dizendo, ô João, perdoa papai, ficou nervoso. Meus amigos, se esse é o programa, continuar ficando bravo e correr para pedir perdão, então o hospital de emergência do céu tem que continuar aberto. Deus não pode limpar o santuário. Ele não pode voltar a esta terra. É realmente verdade. Está chegando um tempo em que não haverá mais oferta pelo pecado. Eu odiaria pensar que isso devesse continuar para sempre. Eu aprecio a misericórdia de Deus em transformar sua casa, sua morada, seu templo em um hospital de emergência para lidar com a emergência do pecado. Mas eu odiaria pensar que vamos mantê-lo ocupado nisso por toda a eternidade. Mais um texto é Hebreus capítulo 10, verso 17. Como podemos experimentar isso? Hebreus 10, verso 17. Esta é a aliança que farei com eles depois desses dias, diz o Senhor. Eu porei minhas leis em seus corações, em suas mentes eu as escreverei. Deus é quem escreve. Nós trazemos a Ele as tábuas do nosso coração, que é o nosso cérebro, nosso lóbulo frontal. A Bíblia, lembra? Diz que o selo será colocado na testa, na capacidade de pensamento que temos. Então, como Deus escreve essa lei em nossas mentes e coração? Ele usa nossos nervos, Ele usa nossos olhos, nossos ouvidos e nossos órgãos sensitivos. Estes são os caminhos para a mente, as avenidas da alma. O que olhamos, o que ouvimos, o que provamos, ou cheiramos, ou sentimos. Essas são as coisas que estão registrando lá nas 10 bilhões de células cerebrais que nós temos. O que temos colocado lá? Com o que alimentamos nossa mente? Quanto tempo você está dando a Deus para escrever sua lei em sua mente, em seu coração? As pessoas que vão ter seus pecados apagados na expiação final são aquelas que hoje, ontem e amanhã estão dando tempo a Deus para escrever esta lei em suas mentes, em seus corações. Alguém diga, eu não acho justo.
Pessoas antes de 1844 não tinham que se preocupar em não comer entre as refeições, reforma de saúde, reforma de vestuário. Eu não acho isso muito justo, não. Como isso parece para você? Deus diz, Ele não vai apenas escrever sua lei em nossas mentes, mas em nossos corações. Para tê-la na mente e poder conhecê-la, para tê-la no coração, para poder amá-la. Quando a lei de Deus está escrita na mente e no coração, pelo precioso sangue de Jesus, está seguro purificar o santuário. Jesus pode fechar os livros e todos os pecados serem apagados. Ele pode colocar os pecados no bode expiatório e mandá-lo direto para onde ele pertence. E ele pode vir e nos levar para casa. Não é difícil não matar seus filhos se você os ama. Não é difícil evitar cometer adultério se você ama sua esposa. Não é difícil evitar roubar se você ama seu próximo. Não é tão difícil. Jesus disse, meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Você realmente quer que Jesus venha? Por que queremos que Ele venha? Para não ter que comer torradas queimadas? Para que o clima não fique muito quente ou muito frio? Para que ninguém perturbe nosso sono à noite? Meus amigos, começamos a ver que a grande razão pela qual a igreja, ao finalizar uma oração, pede que venha o Senhor Jesus e venha rápido, é para que o fardo que Ele carrega desde que o pecado começou, possa ser deposto e o santuário limpo. E o povo possa ser apresentado a Ele com grande alegria, um povo que ama, que Ele ama, e odeia o que Ele odeia. Diga a Ele, digo a Cristo, que mesmo apenas diminuindo o tempo na TV ou internet, Jesus no santuário passará a ter mais tempo na minha mente, de agora em diante. Dê a Ele tempo todos os dias para escrever sua lei em seu coração. Dê a Ele tempo todos os dias para escrever essa lei. Abandone os pecados o mais rápido possível. E acredito que Ele tem poder para mantê-lo longe de pecar. Vamos orar. Pai no céu, nós passamos um pouco de tempo olhando para o que tem que acontecer antes que Jesus possa vir a esta terra. E agora que possamos assumir a responsabilidade de sermos aquelas pessoas que não olharão mais para o que está acontecendo ao nosso redor, mas para o que o Senhor está fazendo em nós. Purifica, Senhor. Precisamos de mais do que o perdão. Precisamos de purificação, porque a aprovação está prestes a terminar. E devemos ser aquelas pessoas que permanecerão agora, no tempo de perseguição e então para sempre, pelo resto da eternidade, sem um pensamento de rebelião. Que sejamos puros em nossos corações. Que possamos ser aquelas pessoas, Pai, para que isso não passe para outra geração. Que possamos viver essa vida hoje e para sempre. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida, em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.